Olá pessoal, tudo bem? Eu queria conversar um pouquinho hoje sobre fatores de riscos para a doença arterial coronariana. Meu nome é Alisson Silva, sou médico, sou especialista em cirurgia geral, em terapia intensiva e também tenho título em nutrição parenteral e enteral. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como é que eu avalio os fatores de riscos para a doença arterial coronariana, tá certo? Então eu vou citar aqui nesse vídeo apenas os fatores que eu considero mais importantes e depois nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada um desses fatores de risco e o impacto que ele tem na doença coronariana, tá bom? Então o primeiro fator que eu coloquei aqui é a obesidade. Vamos lá. Obesidade é um fator de risco que tem que ser considerado, um fator de risco forte. A dieta pobre, então uma dieta que é desequilibrada nutricionalmente, tanto do ponto de vista dos macronutrientes, quanto do ponto de vista dos micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas, e isso traz um impacto muito grande na doença endotelial coronariana. O diabetes é bem conhecido, né? A elevação da glicemia, a hiperglicemia, a elevação da insulina são marcadores e são per si risco de desenvolvimento de doença endotelial coronariana, arteriosclerótica, tá certo? Nós temos aqui as dislipidemias, a gente vai discutir sobre as dislipidemias. Aqui nós vamos falar sobre elevação do LDL colesterol, colesterol total, vamos falar sobre LDL oxidada, vamos falar sobre HDL baixo, quais são os seus riscos, vamos falar sobre a lipoproteína A, que é uma molécula muito parecida com a LDL, que tem um perfil heterogêneo, falar sobre até a utilização de aférese para tratar a lipoproteína A, tá certo? Vamos falar sobre os triglicéridos e seus riscos coronarianos, ok? Vamos falar aqui sobre a hipertensão, né? A hipertensão, a pessoa que desenvolve hipertensão tem o maior risco de desenvolver doença arterial coronariana, arteriosclerótica. E por quê? Nós vamos falar isso. Nós vamos falar aqui sobre a idade. A idade é um fator de risco para desenvolvimento da doença arterial coronariana. História familiar, sim, é um fator de risco de doença arterial coronariana. Vamos falar sobre isso. Sedentarismo, nós temos que perguntar para o paciente se ele tem uma vida sedentária ou não. Isso é um fator de risco. A ausência de atividade física e de exercício físico, ou os dois, podem contribuir para uma progressão e evolução da doença coronariana. Número 8 aqui, o tabagismo. Sim, o cigarro. O cigarro é um fator de risco bem conhecido de doença arterial coronariana e precisa ser levado em consideração. Tem que fazer parte da anamnese médica. Precisa fazer parte da anamnese médica. Tá? Os antecedentes sociais, tabagismo. Eu não coloquei o etilismo aqui, mas o tabagismo está muito forte e bem relacionado. Mas o etilismo é importante, não vamos falar em outro momento. Tá certo? Homocisteína. Bom, vocês costumam solicitar a homocisteína para avaliar como fator de risco coronariano? Sim. Até 15% das doenças arteriais coronarianas e vasculares têm origem desse aminoácido, aqui no número 9, na homocisteína. Ele só é produzido no nosso corpo, a gente come metionina e pela via metabólica do ciclo da metilação, ele vai produzir a homocisteína, que é um aminoácido, e quando ele está em excesso ele provoca um estresse oxidativo celular endotelial, tá certo? No caso aqui, coronariano. Então ele aumenta os riscos de doenças aterotrombóticas, tá bom? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a proteína C reativa. Exame tão simples assim como a cisteína deveria fazer parte, né, da nossa rotina de triagem de pessoas que podem desenvolver a doença coronariana. É uma proteína C reativa, é um marcador inespecífico de inflamação, ela não tem especificidade de endotélio, mas ele é um marcador importante, sim, de triagem
Nós precisamos avaliar se o nosso paciente está inflamado, certo? Inflamação crônica de baixo grau é causa de várias doenças, entre elas a doença arteriosclerótica e a mais arriscada é da coronária. TNF-alfa, fator de necrose tumoral, é um exame, você pode solicitar no exame laboratorial, é um marcador de inflamação. Muitas vezes você tem uma PCR do paciente que está até controlada, mas você acha que ele está bem e ele está inflamado. O TNF é um marcador de inflamação crônica de baixo grau e, per si, ele provoca disfunção de endotélio vascular, tá? Fosfolipase A2. Fosfolipase A2, uma proteína, como o próprio nome diz, e ela está associada, funciona como um marcador de inflamação endotelial. Tá? Nós temos a PCR, que é um marcador específico, e a fosfolipase A2, ela está mais relacionada à disfunção endotelial. É bem interessante como marcador de lesão endotelial. Nós temos aqui, ó, relação do ômega 6 com ômega 3. Né? O ômega 6 ele tem um componente mais inflamatório e o ômega 3 mais anti-inflamatório. Quando essa relação, que na era paleolítica, na era da madeira e da pedra, era a relação próxima de 1:1, nós comíamos uma relação quantidade de ômega 6 e ômega 3 muito próximo. Hoje em dia nós comemos 20, 40 vezes mais ômega 6. Então nós temos uma tendência a desviar o nosso metabolismo para a inflamação. Tá certo? Nós vamos falar sobre esse fator de risco aí, né, de doença coronariana, tá certo? Fibrinogênio. O fibrinogênio elevado. O fibrinogênio faz parte lá da nossa cascata da coagulação e a elevação do fibrinogênio aumenta o risco de doença coronariana. Nós temos os níveis ideais de fibrinogênio que nosso paciente deve ter, os níveis ideais, nem baixinho, nem alto, tem os níveis ideais, tem a associação da elevação do fibrinogênio com a doença coronariana. Então, nós vamos mostrar também isso aí, da doença coronariana e fibrinogênio elevado, tá bom? Vamos aqui comentar sobre mais um fator de risco, que é a deficiência de vitamina D. Deficiência de vitamina D está associada à disfunção endotelial, entre outros problemas, tá? E também nós temos consideramos ela como um fator de risco para a DAC, tá certo? A deficiência de vitamina C também, pessoal, deficiência de vitamina C, a gente fica pensando apenas na questão da imunidade, na questão do colágeno, mas faz muita coisa. Também faz parte da síntese de triptofano, que vai lá para a serotonina, vai lá para a melatonina, da biossíntese da carnitina, que é importantíssimo no nosso metabolismo mitocondrial, e da oxidação dos lipídios, e aí vai. Né? Tem muita coisa, mas o que eu tenho para dizer nesse momento agora, que nós estamos apenas citando, a deficiência de vitamina C ele produz estresse oxidativo, deficiência de colágeno e disfunção endotelial, e pode causar o chamado escorbuto cardíaco, que é a doença coronariana. Pode ser um fator de risco isolado ou está agregado a uma dessas doenças aqui, que nós já falamos, certo? A deficiência de vitamina K, eu botei a K2 ali porque ela é a principal, mas a vitamina K também, a deficiência dela está associada a complicações arterioscleróticas coronarianas. Vamos falar isso sobre a vitamina K2, MK2, MK4, MK7, vamos comentar isso também, tá bom? Periodontites, inflamações, né, ao redor do dente, na gengiva, e também, eu não coloquei aqui, mas canal estragado. Então, dente que está ruim, que fez tratamento de canal, ele continua lá estragado, isso aí é uma fonte de citocinas inflamatórias e de liberação de bactérias que vão cair na veia, da veia vai passar para a artéria, tá certo? Então, é causador de inflamação de endotélio vascular. Doenças inflamatórias
crônicas, obviamente, aguda não é o caso, doença inflamatória crônica. Então, vamos lá, uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso sistêmico, são doenças que aumentam o risco de doença arterial coronariana. A pessoa que tem lúpus, a pessoa que tem artrite reumatoide, ela tem o maior risco de desenvolver doença coronariana. Assim como a outra doença crônica inflamatória, que na grande maioria de nós médicos não enxerga como doença inflamatória, que é a obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória crônica, tá certo? Às vezes ela é causada por inflamação, a pessoa engorda depois que ela fica inflamada. Ou você tem múltiplas causas da obesidade, entre elas é a inflamação crônica. Então, vira uma bola de neve. Vamos lá, desbiose intestinal. Pronto, vocês avaliam desbiose intestinal, é importante avaliar. O intestino, assim como o pulmão, o intestino é um grande marcador de inflamação, um grande produtor de inflamação no nosso corpo, tá bom? Uma vez que nós temos uma alteração da microbiota intestinal, né? Esse genoma, o nosso genoma, né? Com o microbioma, que é o genoma dos micróbios, microbioma, né? Que você tem 150 vezes mais genes nessas bactérias do que genes humanos, nós somos um produto simbiótico. Nós humanos não somos apenas humanos. Se não fossem as bactérias, nós seríamos outra forma de vida, não seríamos humanos. Tá? Então, alterações desbióticas podem levar à arteriosclerose. Nós vamos falar aqui sobre qual é o tipo de lactobacilo, por exemplo, o Reuteria, qual a associação do lactobacilo e Reuteria na melhora e progressão e reversão de doença coronariana. Vamos falar isso aqui. Bom, alterações hormonais, eu coloquei aqui basicamente a testosterona, deficiência de testosterona e elevação de estradiol no homem, tá a setinha para cima, no homem, porque na mulher você tem elevação da testosterona, está associado à resistência à insulina, síndrome ovário policístico, no homem, problema de testosterona baixa. Isso tem uma relação com doença arterial coronariana. Nós vamos mostrar aqui também, vamos discutir isso depois, a posteriori. Os artigos estão relacionando a pausa hormonal masculina, a andropausa e a progressão da doença coronariana. E qual a evidência que tem de reposição hormonal e benefícios, né? Vamos mostrar o que tem de evidência. Resistina, elevação da resistina como um fator de risco coronariano. Tá? O macrófago que entrou lá no endotélio vascular, né, fala a célula espumosa, ele libera mais resistina, né? Então, isso é um grande preditor, inclusive, de doença aguda, né? A ruptura de uma placa. Então, a avaliação da resistina é considerada um fator de risco. A leptina, da mesma forma, a leptina tem muito a ver com a obesidade, apesar de que a leptina é um hormônio, que é uma palavra aqui que vem lá de leptos, quer dizer magro, você diminui, a pessoa é um hormônio que diminui a fome, mas quando a leptina está elevada, geralmente é sinal de resistência à leptina. E a leptina per si, ela lesa endotélio vascular, tá certo? Então, quando ela está em excesso, é um fator de risco. Coloquei aqui mais a deficiência de coenzima Q10, que é exatamente relacionada à disfunção mitocondrial e disfunção do endotélio vascular, disfunção de microcirculação, como também fator de risco coronariano. Deficiência de óxido nítrico também, que tem a ver com a questão de perfusão sanguínea, tem a ver com a elasticidade vascular também. Nós vamos discutir isso aqui, então nós vamos tratar desse fator de risco, talvez até inclua outros fatores de risco, e a gente tem que fazer sempre uma avaliação mais ampla. A gente não tem que apenas olhar o colesterol total, o LDL, o HDL, deu a estatina, controlou isso aqui, tá bom, beleza, é só isso? Não, nós temos que ver, tudo isso aqui tem que ser avaliado no paciente que está na prevenção primária, ele tem fatores de risco, não tem a doença ainda,
ou o paciente que está na prevenção secundária, que já tem a doença coronariana, e estamos prevenindo secundariamente a progressão da evolução da doença ou de um evento secundário, tá bom? Então, nós precisamos trabalhar tudo isso tem que ser avaliado no nosso paciente, ok? Então, próximo vídeo, vou fazer essa série falando sobre cada um desses tópicos, tá bom? Um abraço!